Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com muita alegria que, através desse vídeo de número 249, leitura bíblica, que eu quero compartilhar e deixar registrado, compartilhar com você e deixar registrado a leitura do capítulo 10 do livro de Juízes. Vamos de leitura bíblica? Tola. Depois de Abimeleque, um homem de Isacar chamado Tola, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim. Ele liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montava 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Canom. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhes prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles e os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livram na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faz conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes dos povos de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Aleluia, louvado seja Deus. O capítulo 10 do livro de Juízes se desenrola em um contexto que mostra a decadência espiritual e moral de Israel após a morte dos juízes anteriores. O capítulo pode ser subdividido em várias seções, cada uma abordando temas significativos sobre arrependimento, idolatria e caráter de Deus. O versículo 1 ao 2, o juiz Tola. O capítulo começa mencionando Tola, filho de Puá, da tribo de Isacar, que surgiu como juiz de Israel por 23 anos.
sendo um homem notável que viveu em Samir. Tola é significativo porque representa a continuidade do esforço para restaurar a ordem em Israel. Tola é uma figura relativamente obscura e seu papel indica uma fase de transição onde as características do juizado precisam ser resgatadas diante da corrupção crescente. Versículo 3 ao 5 vai falar do juiz Jair. Após Tola, o texto narra a ascensão de Jair, que governou por 22 anos. Jair é descrito como um homem de destaque que teve 30 filhos, que montavam em seus jumentos e possuíam 30 cidades. Conhecidas como Avarot Jair, o jumento, símbolo de honra e de status da época, reflete a riqueza e a influência de Jair. A era de Jair, assim como a de Tola, é marcada pela falta de um comprometimento espiritual significativo por parte do povo israelita. A idolatria e o sofrimento de Israel. Versículos 6 ao 9. O versículo 6 relata um revival de pecados. O povo de Israel começou a adorar deuses estrangeiros, como Baal e Astarote, e, em consequência, enfrentaram opressão pelos amonitas e filisteus. Este ciclo de pecado, seguido de sofrimento, é um tema distintivo do livro de Juízes, refletindo a infidelidade de Israel para com Deus e a resposta de Deus a essa infidelidade que leva à opressão. Versículo 10 ao 16, o clamor pelo socorro. Após enfrentar a adversidade, o povo clama a Deus. No entanto, ele responde inicialmente com aparente indiferença, lembrando a Israel que eles têm estado frequentemente infiéis. Esta resposta reflete a justiça de Deus, que não tolera a desobediência sem repercussões. Contudo, o Senhor, ao ver a angústia deles, decide agir, mostrando sua grande misericórdia e compaixão. Versículos 17 e 18, a preparação para a batalha. Os amonitas são convocados para lutar contra Israel, e os líderes de Gileade se reúnem para encontrar um comandante que os guie. Este trecho enfatiza a falta de unidade e o desespero que se encontram os israelitas, refletindo a necessidade crescente de liderança espiritual e moral em meio à crise. A aplicabilidade desse capítulo nos nossos dias de hoje. Os ensinamentos de Juízes, capítulo 10, são extremamente pertinentes nos dias de hoje. As idiosincrasias da desobediência de Israel encontram ressonância em nosso cotidiano, onde frequentemente nos afastamos dos valores e mandamentos divinos. O clamor de Israel por socorro é um convite à oração, é um reconhecimento da nossa própria vulnerabilidade e dependência de Deus. Este capítulo nos ensina a importância do arrependimento e a necessidade de voltar às raízes da fé em um mundo repleto de distrações. Bênção de Deus, fica então registrado a leitura do capítulo 10 do livro de Juízes. Um grande abraço, que Deus te abençoe.